Coração dos Miseráveis. Esse aqui é o 37º livro que eu estou lendo em 2021, e com ele eu termino a leitura de 15.264 páginas para o meu desafio de ler 100 páginas por dia esse ano, ou seja, terminar o ano tendo lido pelo menos 36.500 páginas. Esse aqui é um livro de fantasia, em que eu não sabia nada sobre ele. Eu vi ele por acaso na Amazon, nem lembro que eu estava pesquisando. Eu vi que era de uma editora nova, uma editora que está começando a publicar fantasia recentemente, e decidi comprar para ver o que eu iria achar da obra. E acabou que, assim, eu adorei o livro. Foi uma surpresa muito, muito gratificante, porque eu realmente gostei muito do livro. A trama do livro trata de 3 personagens. Eles estão aqui bem na capa. A gente tem Ratazana aqui agachado, Mastro aqui atrás e Carillon. Eu ia falar sobre o sobrenome dela, mas deixa só o primeiro nome mesmo. E Carillon aqui na frente. Eles são 3 ladrões que estão fazendo um trabalho para a Guilda dos Ladrões da cidade de Gedron, no início do livro. O livro começa basicamente com a operação que eles estão fazendo dentro de uma casa lá, um prédio do governo, que guarda alguns documentos legais, esse tipo de coisa. E eles estão invadindo o lugar para promover um roubo. E logo no início do livro, o livro vai mostrando exatamente qual é a diferença entre esses 3 personagens, que cada um tem características bastante distintas, que eu vou estar comentando mais adiante no vídeo. E, no entanto, quando eles estão fazendo esse roubo, alguma coisa dá muito errado. E não é por culpa deles. Porque enquanto eles estão lá para roubar um cofre, uma coisa simples, um trabalho que deveria ser muito simples, que foi colocado para eles pelo líder atual da Guilda dos Ladrões, ocorre uma grande explosão. Outra equipe, não se sabe quem equipe é essa, se também é da Guilda dos Ladrões, se é de outro grupo, eles entram nesse lugar, plantam uma bomba alquímica que explode e arrasa completamente o prédio. Literalmente o prédio morre, digamos assim. E com isso, o trabalho deles dá completamente errado. E eles precisam fugir lá, correr em meio às chamas, em meio aos guardas do lugar, e fugindo dos homens de sebo, que são umas criaturas feitas de cera de vela, que são construídas pela Guilda dos Alquimistas, que meio que patrulham a cidade numa situação como se fosse um estado meio policial, patrulham a cidade, são extremamente perigosos, e os personagens acabam tendo que fugir. Alguns deles são capturados, um deles foge, e a partir daí a trama começa, com um simples roubo numa obra de fantasia, numa cidade com sabor de coisas fantásticas, e que dá errado. E você pensa, não, uma história simples, começou com um roubo aqui, e vai tratar desses personagens lidando com as consequências disso, envolvendo talvez um pouco de política, um pouco da Guilda dos Ladrões. E, no entanto, cara, a coisa começa nisso, mas expande de um jeito que mais pra frente você vê isso tudo ser relacionado à história da fundação da cidade, os deuses que existem nesse mundo, umas criaturas sombrias muito escrotas que existem escondidas na cidade, uma grande conspiração que vem sendo fomentada por grupos sinistros há vários anos, segredos envolvendo esses personagens, uma guerra que estava acontecendo às escondidas na cidade, influências de nações do exterior chegando nessa cidade, da cidade de Gedron, que é uma cidade-estado livre. E, então, assim, a coisa se expande de um jeito, e no final você chega no final do livro com tanta coisa tendo acontecido na cidade, tantas mudanças, tantos mistérios revelados sobre esses 3 personagens, ou na verdade nem sempre mistérios, às vezes são coisas que vão acontecendo a eles, que assim, o autor consegue muito bem começar a história pequena e expandir ela de um jeito que, caramba, foi muito, muito bom. E não só a história interessante, como a própria concepção do mundo. Primeiro que, assim, a capa talvez passe um pouco essa impressão, na verdade nem tanto. Mas quando você olha assim, uma garota segurando facas, um cara ali com encapuzado no fundo, eles são ladrões, você pensa, não, um negócio meio medieval, talvez meio renascentista, meio vitoriano, mas não é nada disso. A cidade de Gedron é uma metrópole, é uma cidade-estado, uma cidade livre, que não está envolvida numa guerra que está acontecendo no mundo todo, que é como se fosse
uma guerra mundial, que é chamada de Guerra dos Deuses. E o lugar que eu situaria ela, assim, ela não é nem de longe medieval. Existem armas de fogo, existem trens, existem universidades bem estabelecidas, e não uma universidade como a gente pensa, assim, talvez universidades antigas, mas uma universidade seguindo moldes bem modernos mesmo. Tem várias noções que a gente vai vendo, como luz elétrica, várias coisas que você logo pensa em uma ambientação moderna. O livro não traz coisas como internet, celulares, câmeras fotográficas, mas conforme o autor vai descrevendo a cidade, descrevendo os personagens se movendo, descrevendo as instituições que funcionam no lugar, a forma como a política é, funciona na cidade, a forma como grupos empresariais têm influência na dinâmica da cidade, eu sempre penso numa coisa muito moderna. Embora talvez a forma de situar essa história seja justamente algo envolvendo algo tipo Primeira Guerra Mundial, que não tinha tantas armas automáticas, tinha submetralhadoras e tudo mais, mas a maioria das armas eram revólveres, pistolas e rifles semiautomáticos. Eu acho que um período assim estilo Primeira Guerra Mundial, embora o livro não apresente carros, é bem factível. Talvez algumas pessoas coloquem a história como se fosse um steampunk, mas não é exatamente steampunk. Tem um sabor de algo mais tecnologicamente avançado que o steampunk, até porque eles não usam muitas coisas com vapor. Eles usam bastante alquimia, que é meio que parte de como funciona a tecnologia do mundo, desse mundo. E o autor usa isso tudo para passar uma sensação de algo que me pareceu, como eu falei, uma fantasia meio que ambientada num mundo fantástico, só que muito mais moderna do que normalmente a gente vê nas obras de fantasia. Eu fico com essa sensação mesmo de que seria algo estilo num período da Primeira Guerra Mundial, embora não seja exatamente isso, já que várias tecnologias paralelas ao que acontecia nesse período não constam no livro. Mas a ideia é que não é uma obra medieval, não é uma obra steampunk. Ela tem um sabor que eu achei bastante único e que na verdade me lembra muito Estação Perdido, do China Miéville, que é um dos meus livros favoritos e que eu recomendo para todo mundo que é fã de fantasia. Porque é um livro que, dentro da fantasia, eu acho ele bastante único. E até mesmo a parte dele. Tem um gato querendo sair do quarto. Pausa para o gato não ficar arranhando a porta. E até para quem curte ficção científica, eu recomendo muito Estação Perdido, que eu acho que ele cria uma junção de fantasia e ficção científica que é muito bom. E o Oração dos Miseráveis é muito mais voltado para a fantasia. Ele lida bastante com magia, mas não a magia que a gente vê por exemplo, obras de RPG que tem bola de fogo, uma magia que você solta e paralisa o cara, nada desse tipo. A magia aqui é muito mais voltada, primeiro, tem algumas vertentes na magia. Tem uma magia que envolve alquimia, que é você usar a magia como ciência e produzir aparatos, de certa forma, tecnológicos, bombas, líquidos alquímicos, luzes meio que elétricas, materiais que não seriam materiais mais avançados, e vários tipos de tratamento com compostos químicos. Seria exatamente uma química, como a gente pensa hoje em dia, só que muito mais voltada para o fantástico. E os alquimistas aqui, eles têm muito poder, e muito da cidade é gerenciado pela Guilda dos Alquimistas, que tem bastante influência na política também, o que é muito importante para a história. Embora a obra não se trate da política como Game of Thrones às vezes trata, ela é muito importante no livro, e sempre está lá, ora nos panos de fundo, servindo para ambientar as coisas, ora trazido um pouco mais para frente, mostrando as implicações que as políticas atuais, que as políticas do passado, coisas que pessoas poderosas na cidade dos anos anteriores influenciaram e fomentaram para que a situação atual do livro chegasse. Então, assim, eu acho que o autor consegue trabalhar muito bem isso. E, na verdade, é o primeiro livro dele, Oração dos Miseráveis faz parte de uma série, que é O Legado do Ferro Negro, e essa questão do ferro negro é muito importante para a obra. E eu acho que o autor construiu não só muito bem essa ambientação, que eu achei bem, assim, carismática, bem você olha assim e pensa, caramba, isso aqui
bem legal que o autor criou. Não é mais um livro de fantasia com umas coisas repetitivas e padrão. Ele tem aquele mesmo, um diferencial, e não é aquele diferencial superficial, como eu vejo em alguns livros colocam, ah, é uma, é uma situação X em que Y é diferente, e aí tudo é construído em cima disso e fica parecendo meio que um parque de diversões em que só deu uma pincelada para tentar trazer uma coisa única e jogou lá para olha como isso aqui é diferente. É uma fantasia medieval em que, sei lá, é, as pessoas, todo mundo tem um cachorro voador e tirando isso é tudo igual a praticamente todos os livros. Então não é isso. O Oração dos Miseráveis eu achei ele bem único na forma como o autor trabalha o mundo e ficou uma coisa bem interessante mesmo. Principalmente essa parte que ele trata a magia. Como eu falei, tem essa questão da alquimia. Tem uma magia que é um pouco mais parecida com a magia que a gente pensa de magos mesmo, embora seja muito mais ritualística, o cara não solta um encantamento e produz efeitos catastróficos, é um pouco mais complicado do que isso, mais baseado em rituais, em escrever símbolos e signos para manipular a magia de uma forma também científica, mas diferente do que a alquimia trata. E tem uma magia muito mais primitiva, muito mais selvagem, que é a magia dos deuses. Em Oração dos Miseráveis, tem toda uma, o autor trabalha toda uma teoria sobre a magia do mundo. Ele não coloca regras, como vejo muita gente dizendo que todo livro de fantasia tem que ter. Não é uma magia regrada, mas também não funciona como um deus ex machina. O autor explica a magia, mas não faz uma receita dizendo como a magia tem que funcionar desse jeito, rigorosamente, e trabalha em cima disso. Não, ele explica os fundamentos da magia, a tese da magia, e envolve muito a questão dos deuses, que é muito importante para a trama e está muito ligado, na verdade, à ideia do legado do Ferro Negro e até o próprio título do livro, A Oração dos Miseráveis, que só fica claro lá para o final do livro. E quando acontece, na verdade, essa, digamos, Oração dos Miseráveis, é um negócio que você olha e pensa, caralho, que foda, velho, o segundo livro desse aqui vai ser muito bom, muito interessante. E assim, a parte dessa magia é como os deuses funcionam, porque nesse livro os deuses eles não são entidades exatamente divinas. Os deuses em Oração dos Miseráveis, eles são magia. É como se eles fossem um feitiço permanente alimentado pela crença das pessoas, que fica se retroalimentando, se autoformulando e que cria uma identidade, uma personalidade e que com isso toma ares de deuses normais, da ideia que a gente tem de deuses assim de mundos fantásticos, só que na verdade eles são um grande feitiço que saiu do controle e tomou meio que uma forma própria, mas ainda sujeito a algumas regras que envolvem a magia do mundo. E com isso, parte da ambientação, muito importante para a ambientação, é a tal da Guerra dos Deuses. Como eu falei, o mundo está como se fosse uma guerra mundial, que é uma guerra divina, em que os deuses de vários lugares, porque os deuses costumam ser muito locais, não parece ter uma grande religião mundial, mas sim regiões locais, como a religião de um país, a religião de um vale, inclusive dá bem esse exemplo da religião de um vale, e os deuses eles conseguem fazer avatares, que seriam pessoas que são escolhidas pelos deuses para representar a vontade deles, e eles canalizam essa magia dos deuses de uma forma divina, mas essa forma divina, na verdade, é uma forma de magia normal, moldada pela forma como a identidade que os próprios deuses tomaram. Então, por exemplo, tem os deuses aqui que são meio um pouco como, não exatamente como se fossem deuses católicos, mas usam um pouco daquela iconografia de uma igreja mais ou menos católica. Tem uma igreja, eles têm anjos, eles são os deuses guardados, como eles chamam, que é um conceito muito interessante, porque são deuses que foram meio que domados e deixados cuidadosamente enfraquecidos para que não saíssem do controle. Porque, como eu falei, os deuses são magia, uma magia selvagem, às vezes eles saem do controle e a guerra dos deuses é justamente por causa disso. Os deuses comandando fiéis, os deuses comandando seus avatares, dando poderes inimagináveis para os avatares, em que os avatares são pessoas que foram tocadas por esses deuses, escolhidas por elas, às vezes, normalmente sem motivo nenhum, e que sofrem praticamente mutações completamente escrotas, conseguem operar milagres absurdos, completamente caprichosos, sem para transmitir a vontade de seus deuses
coisas realmente absurdas, absurdas, absurdas. Isso leva a guerras bem parecidas com a Primeira Guerra Mundial mesmo. É muito parecido com a Primeira Guerra Mundial. Tem momentos que um personagem fala sobre bombardeios, que ele fala sobre ah, gases mortais, também coisas da alquimia, que lembra o gás mostarda, chuva de fogo, que lembra um pouco a questão do napalm, embora historicamente o napalm fosse vir depois, e que quando os deuses se manifestando numa batalha é uma coisa assim apocalíptica de se ver. E essa guerra está acontecendo, mas ela não acontece em Gedron. Por que ela não acontece em Gedron? Porque Gedron é uma cidade antiga, é uma cidade livre, ela não faz parte de uma nação, ela é uma cidade-estado. E os deuses guardados, que são os deuses que têm influência em Gedron, eles foram mantidos cuidadosamente enfraquecidos, como eu falei, com um nível de louvor muito selecionado para que eles só consigam produzir um avatar, alguns poucos avatares, e que esses avatares tenham poderes muito mais contidos do que os avatares que ocorrem na Guerra dos Deuses. Então, os avatares dos deuses guardados conseguem fazer uma espada flamejante, pegar fogo, cantar, falar com uma voz como o coro dos anjos quando eles estão sob a influência dos deuses, fazer um escudo, tipo pegar um pedaço de madeira e fazer esse pedaço de madeira funcionar como um escudo divino por um tempo, bem uma magia, um tipo de magia de clérigo de D&D, digamos assim. E por isso, como os deuses de Gedron são esses deuses praticamente castrados, digamos assim, a cidade ela está fora da Guerra dos Deuses. Mas influências exteriores, influências estrangeiras, estão tentando tomar a cidade, porque a cidade, na verdade, é uma grande exportadora de armas. A cidade recebe imigrantes e pessoas fugindo, exilados, pessoas fugindo da Guerra dos Deuses. Então, ela é um caldo cultural e um caos político se formando que vai ter influência na história do mundo, porque os olhos estão certamente voltados para lá. A cidade está lutando para se manter neutra, mas não vai conseguir por muito tempo. E forças não só externas, mas internas, forças antigas, que dizem respeito a muito sangue que existiu na cidade, a muitas mortes que aconteceram, sacrifícios de deuses poderosos que foram derrotados em tempos remotos e que lutam para retornar ativa, isso envolvendo cultos secretos a esses deuses, envolvendo gente influente querendo canalizar o poder desses deuses para outros fins, envolvendo forças políticas, sociais e econômicas da cidade, estão de volta. E isso tem tudo a ver com esses três protagonistas da capa, que é a Carillon, o Mastro e o Carniçal Ratazana. E o lance é, a Carillon, ela é aparentemente a personagem mais normal. Ela é uma ladra humana que era de uma família que ela fugiu, viajou o mundo por um tempo, retornou para a cidade natal dela e foi pega nessa situação. Ela era uma ladra independente, mas a Guilda dos Ladrões disse: ó, você não pode roubar aqui no nosso pedaço não, então vai fazer esse trabalho pra gente não lhe matar. E ela teve que ir. Só que, como ela vinha descobrir, a identidade dela está muito ligada a segredos muito antigos na cidade. E embora os outros personagens também sejam protagonistas, e também tem um quarto protagonista muito, muito legal, mais velho do que esses personagens mais jovens, e ele não está na capa, mas ele é muito legal, a Carillon, eu diria que ela é o grande motriz que faz a história acontecer. Muito da história acontece por causa da presença dela. Junto a ela temos Mastro, que é um homem de pedra. E o que é um homem de pedra? Ele é um humano normal que foi infectado por um vírus, uma bactéria, uma praga, que lentamente transforma a carne e os órgãos dele em pedra. Ele precisa tomar uns remédios para não ser completamente petrificado. É uma praga que é transmissível, então o pessoal que tem ela é meio que segregado, e ele está pouco a pouco se enrijecendo, tornando-se completamente pedra, o que deixa ele mais forte, mais resistente, só que também mais lento, ele manca e sempre tem o perigo dele acabar em algum momento se tornando completamente pedra se ele não souber gerenciar bem a doença. E ele foi filho do fundador da Guilda dos Ladrões, que era um cara que se sacrificou pela guilda, sem caguetar ninguém quando ele foi a julgamento, ele foi executado nisso, e ele tem grande influência. E o filho dele, Mastro, ele tem esse legado do pai, que era um cara que tinha um posicionamento político voltado para a cooperação.
e a Guilda dos Ladrões tinha uma filosofia de roubar dos ricos para dar para os pobres, porque a elite financeira da cidade não deixava com que as pessoas deixava as pessoas na miséria enquanto que lucravam, enriqueciam, faziam a cidade crescer, só que deixavam vários bairros da cidade em uma situação completamente precária e destruída. Então ele tinha uma filosofia política assim meio não exatamente comunista, mas de uma cooperação mútua, e a Guilda dos Ladrões ele surge como uma resposta a esse cenário econômico da cidade, que foi o livro vai contando bastante da história da cidade, da arquitetura da cidade, de como a cidade foi se formando, da política da cidade, de como das mudanças de poder, nada muito chato. Na verdade, eu acho que até o autor, que é o Gareth Hanrahan, ele consegue ser bastante econômico em como ele vai apresentando isso, apresentando a conta-gotas, mas dando um panorama muito bom de como funciona Gedron. Gedron é quase um personagem. Eu acho que ela não é um personagem tão bom quanto a Nova Crobuzon do Shinameville, mas é um personagem muito bom mesmo assim. Inclusive, quem acha que o Shinameville gasta muito tempo na cidade, gasta muito tempo com descrições, talvez acabe gostando mais do livro do Gareth Haranhan, porque ele é mais econômico nisso. Não é que ele não descreva, ele descreve muito bem, na verdade. Eu acho que ele tem um estilo muito sólido, muito cheio de personalidade. Tem livro que eu leio, que eu olho assim, leio, a história é legal, mas parece que qualquer pessoa escreveu. Esse estilo aqui do cara é tão genérico que parece qualquer coisa. E eu não senti isso, eu gostei muito do estilo de escrita dele. Ele domina muito bem as palavras, a forma como ele vai encadeando a narrativa, o momento de escrever, o momento de falar, o momento de expor a história do lugar, e isso tudo funciona muitíssimo bem, muitíssimo bem. O cara escreve muito legal. Enquanto isso, o terceiro personagem é o Carniçal Ratazana, que não é o carniçal típico de D&D. Na verdade, a inspiração aqui desses carniçais são os carniçais de A.P. Lovecraft, o autor chamado de Cthulhu, ou de Cthulhu, não sei como vocês queiram pronunciar. E na verdade tem outras inspirações de A.P. Lovecraft na obra. Não existe horror cósmico aqui exatamente. O livro não trata disso, mas algumas criaturas são cutulescas. Os carniçais, como eu falei, são os carniçais de Lovecraft, com feições caninas, cascos de bode, só que com várias criações do autor. Como, por exemplo, ele trabalha muito a questão do submundo da cidade. A cidade tem quilômetros e quilômetros de catacumbas que vão se entranhando na terra, e toda uma relação de como a cidade deixa os cadáveres para os carniçais devoram os cadáveres, na verdade eles estão consumindo os resíduos da alma daqueles cadáveres, os carniçais jovens comem os cadáveres que são depositados lá e descem nas profundezas da terra e levam cadáveres, esses pedaços de almas, para os carniçais anciões, que vão ficando cada vez mais deformados e sábios, e meio que guardiões dos carniçais, toda a sociedade carniçal e como ela se relaciona com a cidade, que sabe da essência dos carniçais, aceita os carniçais, mas eles ainda assim são mal vistos, porque eles são mortos-vivos, eles são meio uh, putrefatos e tudo mais, e o autor cria muito bem essa sociedade dos carniçais e como ela se relaciona com a cidade de Gedron e como eles estão ligados à história em geral, e Ratazana tem um papel muito importante nessa trama. Ele não tem nenhum segredo envolvendo a história dele, Macho também não tem, só a Carolyn que tem, mas ele acaba sendo um personagem muito importante por causa da participação que o povo dele, que os carniçais têm nessa história. E além disso, também de Lovecraft temos rastejadores, que são feiticeiros que morreram e tiveram suas consciências devoradas por vários vermes, minhocas e coisas do tipo, que então se criaram uma mentalidade gestalt, uma mentalidade unificada entre esses vermes, que às vezes podem fingir uma aparência humana, como se fossem vários vermes formando uma aparência humana, e que na verdade é a consciência de um feiticeiro morto que ainda existe para além túmulo e que agora é uma consciência que é a junção que está distribuída entre vários vermes que atuam de forma unificada, que também é uma criatura Lovecraftiana. As inspirações de Lovecraft meio que param por aí, mas são obviamente coisas de Lovecraft. Eu não sei se vão ter mais os livros futuros e coisas desse tipo. Mas enfim, o autor trabalha muito bem essa questão das raças fantásticas. Aqui não tem elfos, não tem anões, pelo menos não que tenha visto.
Os homens de pedra não são exatamente uma raça, uma espécie, eles são humanos com uma praga. Os rastejantes são uma espécie, os carniçais eles são meio que uma subespécie de humanos, digamos assim. Então eu acho que o autor pega leve nessa questão de raças fantásticas, e embora elas tenham presença aqui. E eu não sei se temos coisas como dragões, na verdade eu acho que chegou a mencionar dragões. Além de que tem outras criaturas, algumas são criações alquímicas, como tipo uns homens-ave, que são modificações lá alquímicas, viram uma criatura sanguinária meio enlouquecida, que o autor vai criando. E assim, esse livro ele vai pincelando muitas coisas do mundo e vai construindo as coisas bem devagar. O autor seleciona essa cidade e vai trabalhando essa cidade e fazendo comentários. Não, a Guerra dos Deuses que está acontecendo em tal lugar que a Carol viajou e viu isso, tal criatura que existe em tal lugar, aquela ordem de não sei quem que existe em tal país, e vai pincelando essas coisas que serão usadas em livros futuros, que apesar do esse livro se passar todo em Gedron, e Gedron eu acho que vai ser algo muito importante para todas as outras obras, pelo que eu vi da sinopse de outros livros, o autor vai começando cada vez mais a expandir, saindo da cidade de Gedron, e enfim, abordando o grande mundo que ele está criando aqui e provavelmente envolvendo toda a questão da Guerra dos Deuses. Esse é um livro que eu achei excelente para os fãs de fantasia, principalmente fãs que gostaram de Livro Malazão dos Caídos, eu acho que vão curtir. Quem gostou de Estação Perdido vai curtir. Quem gostou de livros como... Eu não sei explicar, esse é um livro bastante único. Ele não é medieval, então quem curte só coisa medieval já restringe bastante. Mas eu acho que eu já consegui. Eu acho que Guerra dos Tronos, quem gosta de Guerra dos Tronos, pode gostar bastante de Oração dos Miseráveis, porque não é um livro que tenta ser super adulto, com cenas de sexo e tudo mais. Mas ele é um livro que tenta ser maduro, tenta ser sério. Os personagens que ele aborda são jovens, mas não é um livro nem de longe young adult. Ele trata de temas de uma forma bem sólida, digamos. Não tem aquela estilo de escrita simples que muitos young adult adotam. Então, assim, é um livro de fantasia que eu acho que tem tudo para conquistar muitos leitores. E eu vi que no Scooby o livro tá com uma nota um pouco baixa, tá com 3,5 estrelas, mas, cara, o livro é excelente. O livro é muito, muito, muito bom mesmo. E essa editora está começando agora com as publicações dela. Trouxe esse livro aqui que foi uma grande surpresa, não é um livro super famoso, então acho que a gente tem que dar uma chance para ver o que ela está querendo trabalhar, as obras que ela está querendo trazer, que podem ser surpresas e coisas que a gente não estava esperando aqui. E Oração dos Miseráveis realmente foi uma das obras de fantasia que mais me agradou nos últimos anos, junto com o livro Malazão dos Caídos, a série que eu li, e com Estação Perdida. De longe, 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 foi uma das que eu mais gostei. E ela é muito, muito legal. Realmente muito legal mesmo. Então fica aí o meu vídeo. Eu queria ter parado ele com 15 minutos, mas já estou com 28 minutos e contando. Então eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse meu livro, desses meus vídeos sobre Oração dos Miseráveis. Por favor, se interessaram, comprem. Se interessaram, deixem um comentário falando o que acharam, porque eu acho que vale muito a pena. É um livro muito, muito legal. E se meu amigo Murilo do Vício assistir esse vídeo, sério, para de ler Mistborn e começa logo a ler Oração dos Miseráveis, que eu acho que é muito mais legal. Então eu vou ficando nessa. E até o próximo vídeo de livro, que será sobre a Redoma, do Stephen King. Tá até por aqui no lugar. Não, não tá. Eu ia gravar hoje, inclusive, mas eu acho que vai ficar para amanhã, porque esse vídeo aqui já demorou demais. Mas por enquanto é isso, e até o próximo vídeo.